Já pensou na correria do dia a dia no centro da cidade? Ter um lugar que tem silêncio e você pode fazer uma boa leitura, pesquisa, consultas. Eu estou falando da Biblioteca Pública. Vamos contar a história de um prédio que guarda segredos e histórias. Construído em 1874, no coração de João Pessoa, ele começou como a primeira escola de ensino primário. Depois, em 1920, virou a casa do Tribunal de Justiça. E quase 2 décadas depois, através de um decreto de Argemiro de Figueiredo, o espaço se transformou no que é até hoje a Biblioteca Pública do Estado. Mas a história não para por aí. Em 1982, a biblioteca mudou de endereço e foi lá para a Fundação Espaço Cultural de João Pessoa. Quem conta direitinho essa história é a coordenadora da biblioteca, Cátia Augusta. Esse prédio, quando ele foi dado a pedra fundamental, ele foi para ser biblioteca, mas aí nós estávamos no início da cidade de João Pessoa, então ele já foi sede do governo, depois ele foi sede do Jornal União, ele chegou a ser do Tribunal de Justiça e a primeira escola normal da Paraíba. Aí na década de 30 ele passa a ser biblioteca pública. Seu Francisco da Silva, da cidade de Bahia, gosta de visitar bibliotecas. É um apaixonado pelos livros e tenta influenciar as netas Sofia e Jeane, de 14 e 12 anos. Ele trouxe as duas para conhecer o espaço e diz que esse é o melhor lugar para aprender sobre nossa história. Sempre eu venho, eu conheço isso aqui desde sempre eu conheci. Não tinha vindo antes porque houve uma reforma agora há pouco, então eu não tinha visto. Agora abriu, eu trouxe minhas netas para ver aqui, que elas não conheciam essa biblioteca. Sempre que eu saio aleatoriamente. Eu estive agora no Porto do Capim, mostrando a ela o começo de João Pessoa, no Centro Histórico, e agora estou passando por aqui, estou levando elas em Cabedelo, no Forte. Sempre a minha visita, a minha andanças com elas é nesse nível. Eu acho que a leitura é a melhor forma de educar nossos filhos, é através da leitura e do conhecimento. Eu acho um passeio muito interessante. Inclusive, a gente estava passando por aqui pela biblioteca, né? Aí a gente ficou doida para querendo entrar, querendo conhecer. E é tudo por causa do meu avô, que sempre incentiva a gente a fazer esses passeios, incentiva a gente esse hábito da leitura. Eu acho muito fundamental, assim. Eu gosto bastante de conhecer, mas eu também não tenho tanto hábito da leitura. Eu queria muito começar, porém eu nunca consigo. Eu sou louca para ter esse hábito da leitura, mas eu não consigo focar, mas eu sempre estou tentando. E eu também acho bem interessante meu avô trazer, porque eu acho que assim a gente consegue querer mais, focar mais nessas coisas assim. A biblioteca abriga mais de 50 mil livros, resultado de doações feitas por famílias tradicionais aqui de João Pessoa, historiadores e, claro, escritores. Um acervo que preserva a memória e a história de um lugar e seus povos. Só para você ter uma ideia, um dos livros mais antigos que a gente encontrou aqui é esse, a biografia de Pedro Américo, 1898. Outra relíquia está aqui do lado, Machado de Assis, 1943. Os livros são verdadeiros documentos históricos e literários e por isso são reservados apenas para pesquisadores. Mas como a gente já falou nessa reportagem, a biblioteca tem uma infinidade deles, o que atrai visitantes o ano todo. Segundo Cátia, nos primeiros 6 meses deste ano, quase 4.000 pessoas visitaram a Biblioteca Pública Juarez da Gama Batista. Tem quem venha só para visitar, tem gente que vem de fora, que a família mora aqui, mas que antes, quando era jovem, estudava nessa biblioteca. Aí passou para outros estados e volta e traz pessoas para conhecer a história do prédio e da biblioteca. Do nosso patrimônio artístico, cultural e histórico, o que mais atrai os olhares são as nossas igrejas. E a Arquidiocese da Paraíba
tem um projeto que pretende restaurar cada uma delas. É o Caminhos da Fé. As nossas igrejas, além de serem templos para a prática religiosa, são também atrações turísticas. Desde a fundação, a cidade de João Pessoa contou com a contribuição das ordens religiosas da Igreja Católica, uma decisão dos colonizadores portugueses. Foram trazidos para cá os jesuítas, franciscanos, carmelitas e beneditinos. Cada ordem com missões a cumprir. A primeira religiosa de evangelizar a população e as outras missões de caráter social e educativo. Alguns historiadores traçam o desenvolvimento da capital paraibana no formato de uma cruz, que liga as 4 principais igrejas construídas pelas ordens. Dentro da área do Centro Histórico existem 11 igrejas, tombadas pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e o IPHAEP, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba. Pensando na preservação desse patrimônio artístico, cultural e religioso, a Arquidiocese da Paraíba criou um projeto chamado Caminhos da Fé, que pretende restaurar o complexo de igrejas seculares do Centro Histórico. Padre Marcondes está à frente do projeto. Ele é quem comunica e acompanha as ações que são realizadas com recursos das iniciativas pública e privada. O projeto Caminhos da Fé é um projeto muito mais amplo, porque nós mapeamos as igrejas coloniais e essas igrejas elas receberão também intervenções. Só que o mais importante é essa visita guiada. Nós mapeamos as igrejas, onde as igrejas estão locadas, a gente tirou partido do formato de cruz e para que elas sejam visitadas é necessária uma intervenção. Começamos aqui no Adro do São Francisco, o cruzeiro que está todo restaurado, os muros do Adro que estão sendo restaurados, a fachada que também vai ser restaurada e logo após esta parte aqui do Centro Cultural São Francisco, a gente vai para as outras igrejas e de modo especial o Mosteiro de São Bento. Todas as igrejas, de um modo geral, necessitam dessas intervenções para manter a preservação dos prédios? Sim, algumas a gente vai ter uma preservação, um restauro mais delicado, mais pormenorizados, outras a gente vai ter mais conservação, mas todas elas passarão por intervenções. A primeira intervenção está acontecendo no Centro Cultural São Francisco, que é local de visitação pública em todas as épocas do ano. Turistas passam por aqui apreciando exposições sacras, artísticas, de acervo dos arcebispos da Paraíba e as capelas. A Igreja São Francisco cedia temporadas da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, com apresentações memoráveis. Logo na chegada é o cruzeiro que impressiona os turistas. Localizado em frente à igreja, nele foi feito um trabalho químico de limpeza, como explica Jorge Eduardo Tinoco, responsável pela equipe de restauradores que realiza o trabalho minucioso. Nesse primeiro momento, se fez toda a parte de conservação, ou seja, ele estava muito atacado pelos micro-organismos, tanto é que se dá o nome de crosta negra, e foi feita uma limpeza geral nele, e aproveitando-se muita consolidação de desprendimentos, desplacamentos, foi feita. Então, essa foi a primeira etapa do trabalho. Essa crosta negra é como essa que a gente percebe aí na Igreja São Francisco? Sim, é a mesma, inclusive que aparece nas casas, porque ela vem dos mangues, que estão nesse lado de cá, e do oceano. São algas. As algas vêm, nós estamos respirando aqui agora algas. Eles se impregnam nas paredes, no reboco, principalmente nas pedras, porque são a grande fonte de alimento. E ali incrustam. Eles ficam esverdeados, assim, mas está dando lodo. Não, aquele lodo são algas. Aquilo ali vai escurecer, porque ele vai oxidar, e vai ficar corroendo, se alimentando da pedra. E aí precisa de um estudo químico para realizar essa limpeza e deixar o cruzeiro mais claro, como a gente pode perceber, de um tempo atrás para agora? Sim,
foram feitos estudos químicos, entretanto, a cautela excessiva, no meu modo de entender, de alguns especialistas, se usou um produto um pouco mais fraco. Entretanto, a gente está já nesses trabalhos que estão avançando, utilizando um produto de um espectro maior, ou seja, um biocida que realmente dê uma longevidade de mais ou menos 1 ano. Porque também não pode ficar assim, agora se aplicou é para sempre. Então, que se ele já der um tempo de 12 meses, estamos no lucro. Já fazia quanto tempo? Mais de 20, 30 anos, muito tempo. Só se conhece as imagens que se conhece, é ele totalmente enegrecido. Jorge Eduardo Tinoco é pernambucano. Conhece bem os estilos arquitetônicos que predominam no centro histórico de João Pessoa. Com mais de 40 anos de experiência desde a formação acadêmica na Universidade Federal de Pernambuco e com vários trabalhos realizados em Recife, Olinda e também aqui na capital paraibana, ele explica que o maior trabalho a ser realizado nas igrejas, especialmente a do São Francisco, é de preservação, a partir da limpeza das algas que dão esse contorno escuro e escondem detalhes do barroco e rococó, que com o tempo danificam o patrimônio. Aquilo que se conserva, que se mantém, não precisa de restauração. Então, a partir desses trabalhos, vai ter que se ter, e aqui é o caso, se tem manuais de manutenção, monitoramento, inspeções periódicas. É como uma pessoa, é a saúde semelhante à pessoa. Todo ano faz os exames, toma os remédios, então ela vai ajustando para que aquela vida se prolongue. A mesma coisa com uma residência, com um monumento histórico. Ainda mais que um monumento histórico é um ancião, é um idoso como eu. Aí o tratamento ainda é mais rigoroso, né? Aquela atenção, aquele monitoramento, a limpeza. Então é isso. Esse programa ele está trazendo esse a mais, que é o quê? Manuais de manutenção e de inspeção para que não seja necessário lá na frente se restaurar. A construção da Igreja São Francisco teve início em 1589 e estendeu-se por décadas, refletindo a complexidade e a riqueza artística do período barroco. A segunda parte da intervenção está acontecendo agora, com a restauração dos muros laterais do adro, cobertos por azulejos portugueses. 6 nichos que narram os passos de Jesus, os detalhes em pedra calcária na parte de cima dos muros e também as esculturas. Só depois será realizada a restauração da fachada da igreja. Esses azulejos eles vieram de Portugal no século XVIII, na segunda metade do 1700. Eles vinham em embarcações no fundo dos navios, ou seja, levando sal, chegaram aqui. Então, a presença deles estarem do lado de fora, ou seja, na área externa, com muito intemperismo, a degradação dele foi muito mais rápida e se perdeu muito. Então, fizemos réplicas, estão sendo aplicadas, os painéis figurativos, né, que tem a Paixão de Cristo, eles foram retirados, vão ser colocados em réplicas, enquanto que os originais vão ser restaurados, que aí é uma segunda fase. E essa agora da aplicação que vocês estão vendo ali, com aquele azulejo mais branco e o azul, ela deve ir até o final desse mês, já deve estar concluído. O trabalho que está sendo feito hoje preserva a memória e estimula o turismo. Você que é morador de João Pessoa, você que é paraibano, faça a sua contribuição. Aqueles que quiserem fazer de uma forma espontânea, através do Pix caminhosdafépb@gmail.com, ou você que é empresário, aproveite esse incentivo do governo do estado, o ICMS cultural. É importante você colocar a sua marca como aquele que está adotando um patrimônio histórico. Então a gente acolhe e espera que você possa se sensibilizar e fazer com que o centro histórico seja, de fato, essa viva a cidade, viva o centro histórico.
Assim encerramos essa homenagem aos 439 anos da cidade de João Pessoa, fazendo a você um convite. Venha mais ao Centro Histórico, circule pelas nossas ruas, conheça os nossos prédios, casarios, igrejas, o nosso patrimônio artístico, cultural e histórico. Assim, com pessoas mais apaixonadas por essa área da cidade, nós teremos um presente que preserva o passado e um futuro mais próspero. Feliz aniversário, João Pessoa!